Olá, gente! Sou Fernanda Carreiro, do canal Orientação do Sono. O nosso assunto de hoje é sobre as transições de soneca. Por que é que elas acontecem? Entendam só, os bebês, eles passam por vários padrões de sono. No primeiro, segundo ano de vida dessa criança, muda muito. E aí, muitas vezes, os pais se sentem muito perdidos quando esse padrão de sono começa a mudar e os pais não conseguem captar isso. E aí acaba bagunçando toda a rotina, acaba bagunçando toda a noite. Então é muito importante que a gente entenda que antes os bebês vão fazer, quando recém-nascidos, vão fazer várias sonequinhas curtinhas ao longo do dia. E conforme eles forem crescendo, o sono vai se desenhando mais. Passa-se a ter menos sonecas, mais tempo acordado e sonecas um pouco mais extensas. É muito importante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento sobre isso para que a gente consiga ajudar os nossos filhos. É óbvio que vai ter quem diga assim, isso é besteira, meu filho não teve nada disso e tá aí, vivo. Ou então, antigamente não tinha dessas coisas. Eu entendo isso, mas se hoje existe uma ciência que explica sobre isso, questões que facilitam, por que eu não vou olhar para isso, não é mesmo? Existem alguns pontos que são importantes para serem analisados para que a gente entenda sobre essas transições de soneca, quando é hora de diminuir a soneca ou não. A primeira questão é olhar como que está a noite dessa criança. É óbvio que a gente precisa entender assim, essa criança já dormia bem, ela já tem um padrão bom de sono e agora as coisas começaram a embaralhar, né? As outras questões estão todas ok com relação a dente não está nascendo, fase do desenvolvimento, uma certa autonomia para adormecer. Não, tá tudo lindo, já tinha um padrão de sono bom, mas do nada começou a virar uma bagunça. Bom, então a gente precisa se atentar. Se tá tudo certo, igual estava antes e começou a ficar uma bagunça, a gente precisa olhar sim para essas sonecas. Então, é muito importante a gente analisar a noite. Lógico que quando a gente fala com relação a analisar a noite, não é olhar um dia. Um dia não dá pra gente tomar por base, a gente precisa olhar aí uma semana e analisando para ver se é o momento ou não. Junto disso, a gente vai olhar o dia da criança. Como que essa criança passa o dia dela? Fazendo as sonecas que ela está fazendo. Ela passa o dia bem. Tá, mas Fer, ela tá pulando alguma soneca, ela tá tendo resistência em alguma soneca. Tá, e como é que ela fica depois de não ter essa soneca? Ela fica bem? É óbvio que existe ali um relógio biológico que já está muito bem ajustado. Então, ela pode ser que tenha mais uma sonolência naquele horário onde ela estava acostumada a ter a soneca. Tá, mas uma sonolência, mas se você oferta sono, ela também não aceita. Mas ela tá bem, ela não tá entrando naquele efeito vulcânico, naquele excesso de canseira. Não, Fer, isso não está acontecendo. Bom, um outro ponto. E o terceiro ponto é a gente ter informações, né? O bebê recém-nascido, ele faz várias sonequinhas ao longo do dia, sonequinhas curtinhas. A partir do terceiro mês, esse bebê vai estar fazendo de 4 a 5 sonecas. Lá pelo quinto, sexto mês, esse bebê vai estar fazendo de 3 a 4 sonecas. Lá pelo sétimo ao nono mês, esse bebê vai estar fazendo de 2 a 3 sonecas. Lá por 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, esse bebê vai passar para fazer uma soneca só, né? Essas são as informações que a gente tem com relação à ciência do sono. Importante que a gente entenda que a gente precisa cruzar essas 3 informações, a gente precisa conectar elas. Não dá para você olhar só a ciência, não dá para você olhar só a noite, não dá para você olhar só o dia. É uma conexão das informações com que fazem que a gente chegue à conclusão de que está na hora de reduzir uma soneca. É óbvio também que não é algo que tem que ser sempre da mesma forma. O organismo, ele é esperto por si só. Então a gente vai conduzir. Mas ok, se algum dia tiver uma soneca a mais, outro dia a menos, e a gente vai conduzindo isso, né? É muito importante ter esse conhecimento para saber como agir. Outra questão que é extremamente importante é entender que a gente precisa ajustar essa nova rotina. Então, sempre antecipar as coisas, antecipar o horário de dormir, antecipar o horário de alimentação, porque por conta de ter menos soneca, essa criança pode ser que fique um pouquinho mais irritada e ela não vai conseguir se alimentar bem se ela tiver com sono. Ela não vai conseguir
conseguir chegar até o horário que ela estava acostumada a dormir, que era, vamos supor, 8 horas da noite, se ela estiver extremamente exausta, vai ser muito mais difícil. Antecede essa rotina meia hora, isso vai ajudar essa adaptação. É muito importante a gente olhar com um olhar de sensibilidade, sabe? Com a ótica da criança, o que é que ela está sentindo? E isso a gente ganha cruzando essas 3 informações que eu falei para você, tá bom? E se você precisar de ajuda, se você falar, olha, estava tudo certo, estava tudo lindo, de repente agora tem inúmeros despertares, ou de repente agora tem um tempo de insônia durante a noite que não tem explicação, ou uma resistência louca na soneca, eu tô aqui, tá? Na consultoria eu faço todo esse acompanhamento ajudando as famílias. Coloquem em prática aí na casa de vocês, observem, qualquer coisa me gritem. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho. Compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam, que o que eu mais quero aqui é trazer informação para que vocês consigam acertar as coisas por aí, tá bom? Vocês me encontram no Instagram, no Facebook e no YouTube como Orientação do Sono. Um beijo, até nosso próximo vídeo.